Está na hora do café missioneiro. Está na hora Até do às café 2 da missioneiro. tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Muito boa tarde. Torcer contra a segunda-feira, Copa dia ou 4 de agosto. Tudo de errado. O mês para começou as nossas mazelas. e com ele uma notícia que entristece os consumidores. Nós tratamos aqui no Café Missioneiro, com muita profundidade até, novas regras da Anatel que começaram a valer no dia 8 de julho. Novidades que estabeleciam possibilidades de se realizar, por exemplo, o cancelamento dos contratos pela internet sem a necessidade de se falar com atendentes e uma série de regras que nós aproveitamos esse espaço para trazer aos nossos radiovintes. O que significava isso? Que essas novas regras fariam com que as empresas de telecomunicação respeitassem e que fosse, os clientes e que fosse ampliado os direitos dos clientes. Pois agora a notícia é a seguinte, a notícia de que por apenas 21 dias isto ficou valendo. A Justiça de Brasília livrou as empresas de cumprir as regras da Anatel, e regras estas em favor dos consumidores. Ou seja, o nosso assunto de dias atrás aqui virou apenas um blá blá blá. Lamentavelmente, ou seja, aquilo que foi falado, que a operadora tinha que retornar de imediato ligações ao call center, por exemplo. Essas ligações que são interrompidas cada vez que a gente liga para lá e cai, enfim, isso vai continuar do mesmo jeito. As promoções aos clientes antigos também eles não terão acesso. Ou tu faz um plano novo, ou tu fica sem promoção. As regras detalhadas no ato da contratação, também nada disso está valendo. E a cobrança pelo restabelecimento do serviço. Isso entre outras coisas. Comigo, André Ruschel. O assunto, na verdade, esse assunto não é um assunto muito do André, que é diretor da Big Master, mas como consumidor, como alguém ligado à área de TI, como alguém que usa um telefone celular como um instrumento de trabalho. É lamentável isso, né? Em 21 dias, André, os caras já estão com as regras, terminaram com as regras. E agora, para se resolver isso, só entrando na justiça mesmo. Boa tarde, Fábio e ouvintes da Rádio Novos Horizontes. É um prazer sempre retornar a essa rádio com assuntos pertinentes, né? E sem dúvida nenhuma, a TI, ela não está diretamente ligada, mas indiretamente são essas mesmas empresas que fornecem os serviços de internet, enfim, plano de dados aos nossos consumidores. Então a gente tem acompanhado isso há algum tempo e é de lastimar realmente o que acontece nesse país, né? Porque se funciona há um tempo e para, enfim, como é que o consumidor deve se posicionar então, né, Fábio, em cima desses acontecimentos? E ele sempre encontra alguém para então defender eles e causar danos ainda maiores, né? Porque quem já tinha se organizado para tal finalidade acaba tendo que voltar atrás e revendo. E o incrível é o seguinte, que a alegação da justiça é que as empresas tiveram muito pouco tempo para se preparar para isso. Na verdade, elas já deviam estar preparadas para isso desde a partir do momento que elas lançaram os serviços, né? Isso para mim não é justificativa. E nos resta aqui, numa emissora nanica como essa, chamar a atenção para as pessoas, lembrar as pessoas disso, né? Enquanto no resto do país as pessoas... isso é uma notícia, isso que eu quero dizer. Essa notícia ela vai passar batido, né? Como certamente a outra notícia também passou batido, que as regras haviam mudado. E isso é lamentável, porque a gente está entregue justamente para esse poder econômico, para essas operadoras aí que não prestam o serviço
que efetivamente a gente está contratando. Sem dúvida, né? Porque muito tempo atrás, todo mundo, acho que alguns devem lembrar, a gente tinha um contato, né? Com essas empresas locais, então com essa globalização, enfim, eu acho que a gente também perdeu isso e hoje o único contato é via telefone e o número de protocolo, então fica realmente difícil querer negociar com essas empresas e tentar muito menos utilizar essas novas regras que se criam e ao mesmo tempo se excluem, né? Então resta a nós, consumidor, tentar acatar essas leis de uma forma ou de outra. André, o mês de agosto ele começa sempre também com aquelas resoluções. Como temos as resoluções de final de ano, as resoluções assim do segundo semestre, elas passam a valer em agosto, né? Tem muita gente que resolve, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou fazer exercício, eu vou fazer um curso, enfim. De que forma isso repercute dentro de uma empresa como a que tu comanda? A Big Master ela se posiciona oferecendo cursos no início do ano, né? Como você mencionou aí, pontuais, e aí depois no meio do ano para essas pessoas que, digamos, entre aspas, querem mudar de vida, querem melhorar, enfim. E a gente está oferecendo na segunda agora que vem, nós começamos o tradicional pré-vestibular. Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, pré-vestibular e pré-ENEM, né? A gente tem essa tradição aí de trazer esses professores de fora com know-how, com dicas, macete e tal. E como é que funciona? O professor vem, dá 4 horas de aula uma vez por semana, mais ou menos isso? Isso. Depende, cada matéria ela tem uma carga horária, né? Então pega matemática, tem aula toda semana, física também. E aí tem outras mais pontuais, né? Tipo literatura, enfim, algumas disciplinas elas têm uma carga horária menor, mas ambas fecham então uma carga horária. E a gente tem, como eu disse, essa tradição de trazer esse pessoal, né, para ministrar. Então toda noite tem uma aula de matemática, uma aula de física. E sabe qual é a maior dificuldade do professor que vem de Santa Maria? É que não tem ônibus há cerca de 15 anos, eu posso afirmar isso. Né? Talvez alguém que entre em contato com a rádio, Sim. Surgiu algo novo aí, por favor, me informe. Que não, o professor então ele dá aula até as 22h30, ele não tem como retornar para Santa Maria porque não existe ônibus de Santo Ângelo para Santa Maria, mas de Ijuí tem, de Cruz Alta tem e até cidades menores tem. Então é algo ele tem que ser levado a Ijuí? Não, ele acaba pernoitando em Santo Ângelo, que gera um custo para a nossa empresa, né? E sem falar no fator tempo desse professor. Sim, ele perde amanhã do outro dia. Exato, amanhã do outro dia. Então é uma grande dificuldade também de trazer professores renomados, que são profissionais que trabalham das 7 da manhã às 11 da noite, então é uma dificuldade imensa. Mas nós estamos, né, oferecendo essa... Isso é uma questão que poderia ser levado. Existe uma agência, me vem à memória, uma agência reguladora dos serviços de transportes intermunicipais no Rio Grande do Sul, que justamente ela cuida dessas questões, né? De repente, eu não sei a sigla exatamente, assim, isso na memória, mas eu tenho a certeza que existe um órgão que regulamenta justamente o transporte de passageiros intermunicipais. Quem sabe aí estaria juntamente, né, se apresentando os argumentos, porque essa questão, principalmente envolvendo mestres, professores, outras pessoas devem estar também nessa situação, né? Isso poderia tornar todo esse processo bem mais produtivo, né, André? Sim, inclusive eu conversava com um amigo que vinha de Porto Alegre, tradicional empresa aí que transporta a gente, né, de Porto Alegre a Santo Ângelo, comprou passagem como executivo, aí chega em Ijuí, entra o pessoal que faz aquele trajeto Ijuí Cruz Alta, aí chega na outra cidade, né, aquele trajeto pequeno, e aí ele deixa de ser executivo, né, porque aí já começa a virar aquela lambança no ônibus. Vira um pinga-pinga, é que na verdade isso ocorre pelo custo de toda a operação, né? A empresa tem a concessão e acaba por fazer essa opção, né? E tem outros que têm vantagem. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de ontem, no final da tarde de domingo, o transporte entre Santa Rosa e Santo Ângelo. Quando tem um volume de passageiros que comporta os dois ônibus, um vem direto de Santa Rosa a Santo Ângelo, o outro
para em Giruá. Essa questão do executivo que é interessante uma coisa, né? Você paga para andar no executivo caro, certo? Sim. Aí o passageiro que pega Cruz Alta e Juí paga aquele 12 reais, 15 reais e também anda no executivo. Isso acontece. E Isso como acontece. fica, né? Então, Não, e aqui, isso assim, aqui na rodoviária de Santo Anjo, essa questão é muito clara. Tem pessoas que descobriram isso, que tem como ir de Santo Ângelo a Santa Rosa num ônibus extremamente confortável. Se não tomaram todas as Coca-Colas ou a água, até isso ganha, né? E vai com todo o conforto de Santo Ângelo a Santa Rosa ou vice-versa. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida eu continuo o bate-papo com André Ruschel. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Há algum tempo eu chamo a atenção aqui no Café Missioneiro, isso eu acho praticamente desde que o programa começou, aos boatos surgidos em redes sociais. Existem, então, pessoas que tratam de difundir esses boatos de forma quase que sistemática. Eu tenho alguns amigos nossos, fracos, que adoram isso. Os caras tratam de mandar ver mesmo no boato. Há algum tempo existe, eu acredito, não há algum tempo, há muito tempo, eu acho que desde 2002 pelo menos, existe um site que depois foi incorporado por sites maiores, denominado iFarsas, que apresenta todas essas besteiras aí e esmiuça o que seria e o que é mentira dentro da internet e das redes sociais. Nos últimos dias, jornalistas criaram um semelhante a isso, um serviço semelhante a isso, denominado boatos.org, que é muito interessante também para estes que adoram disseminar baboseiras por rede social. Nesse sentido, eu vou conversar com o André agora sobre alguns firmwares, pequenos aplicativos ou softwares, ou como quisermos denominar, que dão um jeito mais... eles detonam com a publicidade na internet. Pô, os caras devem estar pensando o que o Fábio está falando. A Novos Horizontes tem um site que também vende publicidade. Como que ele está falando contra a publicidade? Eu estou falando contra a publicidade invasiva. Aquela publicidade que insiste em fazer com que nós cliquemos naquele espaço de publicidade. E eu quero apresentar, isso já está no nosso site há pelo menos um mês, em especial um aplicativo, na verdade uma extensão do Google Chrome. Depois o André explica direitinho isso, eu estou apenas introduzindo o assunto. Algo chamado ABP seria a sigla, é só procurar isso, ABP, uma extensão do Chrome que se encontra AdBlock Plus. É isso, André? AdBlock Plus. Pois, o que ele faz? Ele termina com aquela propaganda no YouTube, por exemplo. Quando tu clica lá, tu quer ver um vídeo, primeiro tem uma enrolação lá de 5 segundos. Isso aí some. As propagandas no Facebook, aquela fileira, aquela coluna de propagandas à direita de quem observa, também desaparecem. Ele tem um filtro na sua configuração original do software, que aceita propagandas que não são consideradas invasivas pelo softwarezinho esse. E o interessante é o seguinte, quando nós planejamos as publicidades que existem no site da Novos Horizontes, nós pensamos em um grupo pequeno de anunciantes e também que esses comerciais não invadissem muito a navegação do internauta, dos nossos seguidores. E o legal disso tudo que eu estou contando é que esse software, no setup original dele, ele deixa passar esses comerciais que a Novos Horizontes veicula. Ou seja, as nossas propagandas foram projetadas até sem querer, eu não estou dizendo que a gente planejou isso,
foram projetadas para que não invadam efetivamente a navegação. A palavra é de André Ruschel. Olha, sem dúvida, né, Fábio? Além das publicidades que se pergunta como que elas aparecem às vezes, né? Algumas não no site do Novos Horizontes, mas às vezes você vai lá em algum site específico e vê o valor de um tênis, né? Ou de um agasalho. E dias depois é só isso que aparece na Aquilo tua lá tela. fica seguindo a gente. Então isso aí chama-se cookies, né? Os Sim. cookies que também são usados na segurança para identificar, né? Quem que realmente está acessando, entre outras coisas que são mais técnicas. E aí, então, essas ferramentas que você está citando, essa aí realmente é muito bacana e mostra que alguns sites, né, podem, então, ser desenvolvidos de uma forma que essa ferramenta entenda e não ser invasivo, como o site que você citou na Rádio Novos Horizontes. Eu acho que isso é legal, porque algumas pessoas se incomodam com o e-mail indesejado, né, o famoso spam. Alguns ficam raivosos com esses e-mails, outros se incomodam também com essas publicidades. Então, essa ferramenta é bacana, pode ser baixada de alguns sites como Super Downloads, Baixa Aqui, entre outros. Um cuidado interessante, né, é que muitas vezes você vai lá baixar então esses aplicativos e vem algo junto, como por exemplo, que nós comentávamos há pouco, o tal de Baidu, né, que parente do Balu, né? Do Balu, e os caras ligam enlouquecidos, a máquina tá infectada, não acessa o banco, é aquela loucura toda. E o Baidu nada mais é do que, né? Tá, eu quero saber, o Baidu é do bem ou é do mal? Essa é uma pergunta que eu não sei responder também. Eu realmente não consigo entender, mas eu, na minha opinião, acho que no momento, não com questão de segurança, mas na questão de invasão e tal, nessa coisa toda, eu acho que ele é do mal, porque ele praticamente se instala na sua máquina, né? É claro que na hora de baixar tem alguma opção de não baixar com o Baidu, mas é realmente chato, né? Porque acredito eu que o Baidu deve estar remunerando alguns sites, do tipo assim, quando eu for lá, fizer um download, você me paga tanto. Eu falei aqui, podem procurar no Google, mesmo que o Google evite a palavra Baidu, porque ele é um grande concorrente do Google. O proprietário é um chinês que esteve no Brasil agora em julho, inclusive procurou a presidente Dilma, que recebeu o senhor proprietário do Baidu, e ele deve estar fazendo propostas, enfim. Mas, continuando, o Baidu, o que fazer depois de que ele está dentro da tua máquina, depois que tu clicou sem querer? Como que se manda ele de volta para a China? Para a China, né, realmente. Aí tem muitas pessoas que aí é uma coisa interessante a gente esclarecer aqui, que acabam enviando as suas máquinas para as famosas formatações de PC, que nada mais é do que quase um antibiótico, né? Vai lá e dá um checkmate lá e já era. E então existem as ferramentas, né, Fábio? Existem algumas ferramentas sem necessidade de formatar a máquina, claro, depende do estado da máquina, cabe salientar isso também. Mas existem algumas ferramentas que então mandam de volta, vamos dizer assim, o Baidu lá para a China. Que na verdade o Baidu tem o antivírus do Baidu, tem o buscador Baidu, tem um acelerador da máquina e entre outros recursos que eu não me recordo agora, mas esses aqui são os mais conhecidos. E aí se instala na máquina e aí tem que buscar uma ferramenta para remover esse cara, né? Então aí existem algumas ferramentas eficientes, outras nem tanto, mas aí já entra um trabalho que não é qualquer usuário às vezes que consegue desempenhar isso aí, porque na tentativa de baixar um desinstalador do Baidu, o cara se complica de uma forma terrível. E acaba por desinstalar softwares ou aplicativos que seriam importantes para o próprio funcionamento da máquina. Sem dúvida, o mais corriqueiro é o cara desinstalar plugin que acessa o banco, né? Porque o banco ele também precisa de uma série de ferramentas para trabalhar. Tem uma dificuldade enorme, por exemplo, quando tem uma empresa ou uma pessoa, né, que trabalha com todos os bancos possíveis. Isso é uma dificuldade, porque cada banco ele vai lá e instala, né, um software, e isso de uma forma carrega a máquina, cada um quer uma versão de Java, então realmente é difícil do usuário entender. E do lado do banco também eles acirram isso pela questão de segurança, né? E mesmo assim eles não têm conseguido muitas vezes, né, executar isso de forma eficiente. O pessoal que se interessou por esse assunto, o ADBlock é bem como eu estou dizendo, ADBLOCK, ADBlock Plus, PLUS,
ele é um das extensões, quem usa o Google Chrome, que hoje é certamente o navegador mais utilizado por aí, pode instalar como extensão. E eu digo para vocês, é uma das coisas dos últimos tempos que eu gostei muito de ter em 3 ou 4 computadores que eu utilizo aí durante o dia, ainda em diferentes momentos. Inclusive esse aqui que está na minha frente, esse pequeno aqui, ele tem também e funciona, mesmo com os probleminhas que ele apresenta, ele está desempenhando. André, nós vamos a um breve intervalo e em seguida a gente conta uma história muito interessante sobre a fiscalização nas eleições que são capazes de garantir o voto de cada um de nós. Essa história é uma sugestão do André Ruschel e a gente fala sobre isso em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. O nosso assunto final aqui foi publicado no site catarse.me. O André vai dar uma explicada para nós aí, mas é algo absolutamente interessante. Especificamente na primeira parte disso, a gente vai conversar sobre um projeto denominado Você Fiscal. Este é o nome do projeto. Do professor Diego Aranha, da Unicamp, e ele arrecada dinheiro para desenvolver um aplicativo que colocar na mão de cada cidadão, de cada eleitor, o poder de fiscalizar e dar transparência às eleições. Juntos, ele pretende fazer uma totalização independente do resultado dos votos. Pois este professor, o professor Diego Aranha, foi um dos professores uma das pessoas que denunciou a urna eletrônica no famoso Wikileaks. E então surgiu uma grande conversa internacional em relação à aplicação que o país utiliza as urnas já há 16 anos, né? E 17, e ele levantava algumas questões da vulnerabilidade desses sistemas. Que testes foram realizados com isso, e as urnas apresentam efetivamente, para quem entende de informática, vulnerabilidades. E, inclusive, o professor relata que este ano os testes que seriam feitos nas urnas eletrônicas não serão realizados. Quem se interessa, porque tem todo um lado de lenda urbana nessa história. Tem um lado, efetivamente, de trova na conversa. Porém, outro lado demonstra a preocupação dos pesquisadores, de quem está ligado à área, né? Porque o terrorismo se vale de alguns estudos para difundir também um monte de besteira, né, André? Então, mas a gente vai procurar pegar só essa parte importante, essa parte efetivamente do que o professor chamou a atenção, e vamos esquecer todo esse blá blá blá. A gente está voltando um pouco no assunto, não tentando seguir esse blá 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 aí Não, legal, né, Fábio? Então, essa é uma novidade aí, o vocêfiscal.org, né, para quem quiser acompanhar esse trabalho. Isso daí não tem nenhum cunho político, né? Vamos deixar claro isso. É algo realmente técnico. O professor Aranha, ele fez parte de uma comissão que o TRE, ele fornecia então a urna para grupo de pesquisas, né? Digamos assim, entre aspas, estressarem em termos técnicos cada urna. Todo ano acontecia isso, eles apontaram onde tinha erros, enfim. E o TRE, esse ano, surpreendentemente, não ofereceu então a urna para que pudesse ser feitos testes. Com base nisso, então, o professor Aranha fez o quê? Ele criou o vocêfiscal.org, onde, através de doações, né, eles iriam, né, criar, então, um aplicativo para smartphone que funciona da seguinte forma. Como é que, para o pessoal leigo poder entender?
Hoje, na urna fiscal, para quem já foi presidente de urna, enfim, ou acompanha esse trabalho, quando termina a votação no local, é impresso o BU, né, que é o boletim da urna. É tipo um extrato bancário, para quem ainda nunca viu, pode acompanhar nas eleições. Então é impresso esse boletim da urna. Então quando a urna tá ali no colégio, né, eleitoral, vamos dizer assim, lá onde o pessoal vota lá, ali não tem problema algum. A pessoa vai lá, faz o voto, tudo certo. Mas lembre-se que após isso a urna, né, ela é deslocada, então, para o TRE, onde é feito, né, então essa coleta do que cada voto tem. É como se fosse um monte de computador. E aí você vai lá e coleta, né, os dados de um computador, do outro computador, porque a urna nada mais isso não é em do que um disquete computador. ainda, efetivamente? Eu realmente não tenho essa informação agora aqui, porque eu não sei como é que tá a urna desse ano, mas até onde eu acompanhava era feito em disquete. Então, cabe dar uma atualizada nessa informação, porque eu não tenho essa informação. Sim. É uma fabricante que vence uma licitação que faz a urna. Mas como você falou, vamos ser objetivo, a ideia do professor Aranha é o quê? Que você vai lá, né, baixa esse aplicativo, ele é gratuito, você baixa o aplicativo, o Você Fiscal, e aí você tira uma foto desse boletim que vai ser impresso lá no colégio eleitoral. Tá, mas assim, agora uma pergunta. Quem tem acesso a esse boletim, a essa... É público, é colado na sala. Qualquer um Ao final, esse boletim é público. Esse boletim é público. Então qualquer um pode qualquer fotografar. um pode fotografar. Né? É público, a não ser que mude-se isso, né? Sei lá, por Daí, questões. sim, é. Aí você vai lá, então, qual que é a ideia do professor Aranha, né? Para resumir pros ouvintes e o pessoal que tá assistindo pela internet aí. É tirar uma foto desse boletim, e aí, quanto mais pessoas tirando foto, vai ser melhor. O que eles vão fazer? Eles vão, depois, quando for divulgado, então, o resultado oficial, eles vão comparar a votação que houve. Ó, vamos pegar a votação de Santo Ângelo e vamos comparar com o que o TRE lançou oficialmente. E aí eles vão começar a bater. Opa, Santo Ângelo bateu, Ijuí bateu, e assim vai. Né? Então, quanto mais pessoas Sessão, tirando... número tal, Isso. urna tal. Daí... Candidato a deputado Fábio Della Rue, né? 1000 votos, né? João da Silva, né? 500 votos. Aí eles vão bater isso aí. Opa, por que lá... Entende? Porque o problema todo da urna não está na hora da votação, né? Conforme os pesquisadores. E sim o que é feito depois, né? Após levarem essa urna. Então a ideia do professor Aranha, né? Que já é muito conhecido aí no mundo da segurança digital, é basicamente isso. Então o pessoal que quer baixar o aplicativo, eu acho que deve estar... E o interessante dessa história é o seguinte. Então nesse blog, no Catarse, o professor Aranha lançou essa ideia dizendo que precisava de 30 mil reais para efetivamente produzir este aplicativo. Em 6 dias, o professor conseguiu R$ 43.705, ou seja, ele já está com a grana para produzir o aplicativo. Existe ali no site toda a explicação de como que esse dinheiro é fiscalizado, enfim, né? É algo bastante interessante, essas correntes que existem hoje, né, André? Músicos estão se valendo disso para produzir trabalhos, cineastas para produzir documentários. E o interessante é, se tu tiveres conteúdo, efetivamente, se tu tiver algo a oferecer, aparece ligeirinho pessoas... Inclusive o André disse que colaborou com R$20 no projeto do professor Aranha. Muito bem, André Russo. Eu realmente colaborei porque eu achei interessante a ideia e eu já acompanho o professor Aranha há algum tempo. Ele é professor da Unicamp, então não é nenhuma brincadeira que está sendo feita, né? Ele é realmente renomado aí. E a ideia também, a proposta do site, né, era que se caso ele não chegasse a esse valor, ele seria devolvido às pessoas. Então, exato. Eu achei bacana, achei algo bem transparente. Né? E como eu disse, não tem nenhum cunho partidário, então acho que também me chamou a atenção por isso. E como você falou, né, Fábio, até a questão política da coisa, o Barack Obama, ele arrecadou muito dinheiro, né, na internet, para quem acompanhou essa campanha política do Barack Obama, tanto que depois disso muitos políticos brasileiros também se aproveitam nessas situações, né? Às vezes não usando a internet, mas por outro meio, né? De fazer uma coleta, que nada mais é do que a nossa doação. E também há essa possibilidade de fazer usando a web, porque
sem dúvida nenhuma, é um canal muito amplo para quem pretende. E vamos aguardar, então, o aplicativo do Professor Aranha, né? O vocêfiscal.org. Vamos ver se realmente vai trazer resultados. Vocês podem procurar na internet, no senhor Google, escrevam Você Fiscal. E está tudo muito bem explicadinho lá, quem se interessar por isso. Pois este foi o Café Missioneiro desta segunda-feira. Muito obrigado, André, pela tua participação. E eu retorno amanhã. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.